Bíblia Revelada, dia 13, Jó 35. A justiça de Deus não depende do homem. Eliú continua falando. Agora ele trata de um tema sensível: a relação entre a justiça humana e a justiça divina. Ele confronta a ideia de que a justiça do homem obriga Deus a agir de determinada forma. Deus não é governado pelas ações humanas. Ele governa com soberania perfeita. Jó 35, a partir do verso 1. Disse mais Eliú e falou: Tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que disseste: de que te servirá? Que proveito terei mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão acima de ti. Se pecares, que lhe farás? Ou se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro homem, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da multidão das opressões, os homens clamam por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Ali clamam, mas não responde por causa da soberba dos maus. Deus certamente não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Quanto menos quando dizes que não o vês. Contudo, o juízo está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se executa, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica as palavras. Deus exalta a justiça e instrui por meio da aflição. Jó 36. Eliú agora avança em seu discurso e revela um princípio fundamental. Deus não despreza o justo, mas o instrui, inclusive por meio da aflição. Aqui o sofrimento deixa de ser visto apenas como punição e passa a ser apresentado como meio pedagógico divino, um instrumento para chamar o homem à atenção, corrigir caminhos e preservar a vida. Jó 36, verso 1 em diante. Disse mais Eliú e falou: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Buscarei o meu saber desde longe e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é perfeito em conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo não despreza a ninguém. É grande em força de coração, não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes que os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porque se haviam exaltado, e revela os seus ouvidos para a instrução, e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, passarão pela espada e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, não clamam por socorro quando ele os prende. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida entre os sodomitas. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão,
se lhe revela aos ouvidos. Assim também te desvia da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançarão. Porquanto há furor, guarda-te, para que não te leve à zombaria, nem te desvie a grandeza do resgate. Porventura te aproveitarão os teus clamores, ou todas as forças da tua fortaleza? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tirados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolhestes antes da aflição. Eis que Deus se exalta pelo seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe dirá, obra mal? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode investigar. Porque ele atrai para si as gotas das águas, que destinam em chuva do seu vapor, as quais as nuvens derramam, e gotejam sobre o homem abundantemente. Também quem entenderá as expansões das nuvens e os estrondos do seu pavilhão? Eis que se estende sobre ele a sua luz e cobre os fundamentos do mar, porque estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Como as nuvens encobre a luz e ordena a esta que venha interpor-se. O estrondo anuncia a sua presença, o gado também o anuncia, e até o vapor que sobe. A voz de Deus se aproxima na tempestade. O discurso de Eliú atinge o seu ápice. Ele deixa de falar apenas da justiça e da correção, e passa a apontar para a manifestação iminente de Deus. A natureza entra em cena como testemunha da grandeza divina. O trovão, o relâmpago, o vento e a neve preparam o cenário para algo extraordinário. Deus está prestes a falar. Jó, a partir do capítulo 37, verso 1. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente escutai o trovão da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o dirige por debaixo de todo o céu, e a sua luz até as extremidades da terra. Depois disto, ruge uma voz, troveja com a sua voz majestosa, e não retém os relâmpagos quando se faz ouvir a sua voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também é o aguaceiro e a forte chuva. Assim sela a mão de todo homem, para que todos os homens conheçam a sua obra. Então as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da câmara do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá o gelo e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. E estas se espalham conforme o seu conselho, para fazerem tudo quanto lhes ordena, sobre a face do mundo, na terra. Seja para a correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência, ele as faz vir. Inclina, Jó, os teus ouvidos, e para e considera as maravilhas de Deus. Sabes tu como Deus as opera, e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Sabes tu como se despendem as nuvens, essas maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento?
E as tuas vestes aquecem quando há calma na terra por causa do sul? Ou estendeste com ele os céus, porque estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada podemos ordenar por causa das trevas. Ou anunciar-se-lhes-á que eu falarei? Ou desejaria um homem ser devorado? E agora não se pode olhar para a luz? Quando resplandece nos céus, depois que o vento passa e os limpa. Do norte vem o ouro, em Deus há tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, mas ninguém pode perturbar o juízo e a abundância de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios de coração. Quando a voz de Deus se aproxima e o coração precisa calar. O discurso de Eliú, em Jó 35 até o 37, é o último discurso humano, antes de Deus falar. Ele não acusa como os amigos, não se defende como Jó, mas exalta a soberania, a justiça e a pedagogia divina. Cronologicamente, este momento é decisivo. A narrativa bíblica nos ensina que antes de Deus revelar a sua voz, ele prepara o coração para ouvir. Eliú aponta para 3 verdades fundamentais. Primeiro, Deus não é controlado pela justiça humana. Segundo, Deus usa a aflição como instrumento de instrução. E em terceiro, Deus se manifesta com majestade e mistério. A tempestade que se forma não é apenas meteorológica, é espiritual. É um cenário da revelação. Em Salmos 29, a partir do verso 3 e 4, diz o seguinte: A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Em 1 Reis 19, a partir do verso 11, diz: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Jó 37, a partir do verso 23, diz: Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, em juízo e em abundância de justiça. A ninguém oprime. Abacuque 2:20, Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Bem sei que há momentos em que a fé não pede respostas, pede silêncio reverente. E Eliú aqui nos ensina que não é possível compreender Deus enquanto insistimos em explicar tudo. A tempestade se forma, o trovão ecoa, e o coração humano precisa aprender a parar. Talvez você esteja agora em um tempo em que Deus está prestes a falar, mas antes disso, Ele precisa que você se cale por dentro. Não para desistir, mas para confiar e poder ouvir a voz de Deus. Se você crê nisto, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e diante da Tua grandeza eu me calo. Reconheço que há coisas que eu não compreendo e caminhos que eu não consigo explicar. Se o Teu silêncio é preparação, então prepara-me. Se a Tua voz se aproxima, ensina-me a ouvir.
que o meu coração não seja soberbo, nem a minha boca apressada, nem o meu espírito resistente, e que eu aprenda a te temer, não apenas quando falas, mas também quando te aproximas em silêncio. Coloco a minha vida diante de ti, rendo minha razão e descanso na tua soberania. Fala, Senhor, que o teu servo está pronto para ouvir. Em nome de Jesus. Amém.